Antes de qualquer coisa, antes de sequer iniciar essa aula, antes de explicar o que significa ser protagonista da própria vida, eu quero começar te perguntando se tu se sente protagonista da tua própria vida. Pode pausar um pouco o vídeo, tentar entender mais ou menos o que significa esse conceito, o que seria ser protagonista da tua própria vida e se tu se sente essa personagem principal. Eu gosto de pensar que na nossa vida é como se fosse um teatro. Cada pessoa tem o seu, cada pessoa tem a sua história, a história que tá contando, né, os seus personagens, e enfim, cada pessoa tem o seu teatro, a sua plateia e a sua cena. E nessa cena, nesse palco, eu quero que tu pense se tu é a personagem principal da história que tu tá contando. Talvez seja muito difícil de pensar isso, é um exemplo um pouco caricato, inclusive, mas é muito legal de a gente imaginar se nessa cena, nesse ato que tu tá fazendo, tu tá sendo a personagem que mais aparece, tu tá dando foco para a história, para a narração, para as ações dessa personagem e não de outra ou outro. Ser protagonista da tua própria vida é ser a personagem principal da tua história, aquela que se põe em primeiro lugar, dá foco para quem tu é e não deixar que outras pessoas tomem a posição principal em uma história que é tua. Pra gente imaginar melhor, imagina que tu tem o teu palco, tu tem a história que tu tá contando e tu é uma das personagens. E eu espero que desde então, desde agora, tu já seja essa personagem principal. Nessa história, existem outras pessoas no teu palco, óbvio. Existe a tua família, os teus amigos, relacionamento amoroso. Aquelas pessoas estão ali ao teu redor, elas fazem parte de algumas cenas, de outras elas saem. E nesse ato, né, nesse arco da história, existem um grupo de pessoas que tá no palco. Em outros arcos, em outros momentos da tua vida, pode ser que algumas pessoas saiam, que outras entrem em cena, que algumas recebam mais destaque do que outras. E isso é completamente normal, porque ao longo da nossa vida a gente vai mudando, vai conhecendo pessoas novas, vai se afastando de algumas pessoas e isso é um ciclo, né? Vai mudando e vai se alternando. O foco aqui é que independente de qualquer arco, de qualquer coisa que esteja acontecendo na tua vida, que tu seja a personagem principal. Porque se cada pessoa for ser o próprio personagem principal, a gente vai ser muito feliz. Se fosse assim, né, o ideal é que fosse assim. Se fosse assim, a gente teria um mundo perfeito. Infelizmente não é. O que acontece é que algumas pessoas querem ser o personagem principal de outras histórias. Então eu tenho certeza que tu já conheceu alguém e pode ter acontecido inclusive dentro da tua história, alguém que queria ser o personagem principal da própria história e da tua. Então te botar de lado e esperar que todas as luzes ficassem nessa pessoa. O que acontece, o que eu tô te falando, é que muitas vezes a gente deixa de dar atenção pra nós mesmos e de colocar o foco em nós mesmos, inclusive em momentos que a gente precisa muito dar essa atenção especial, e a gente acaba colocando outras pessoas em primeiro lugar. O problema não é colocar outras pessoas em primeiro lugar em alguns momentos, porque sim, isso vai ser necessário ao longo da vida. Às vezes, amigos ou pessoas próximas de ti que estão doentes ou que precisam de atenção, que estão tristes e precisam daquele carinho. E tudo bem tu deixar de cuidar um pouquinho de ti pra cuidar um pouco do outro. Mas eu tenho certeza que em algum momento da tua vida já passou por esse momento de tu dar atenção pra todas as pessoas ao teu redor, às vezes até como uma forma de fugir de ti mesmo. E o que acabava acontecendo era exatamente isso. As pessoas recebiam toda a atenção que tu tinha pra dar e tu acabava não dando atenção nenhuma pra ti. Talvez isso esteja acontecendo contigo até agora, mas nesse momento isso vai acabar e tu vai se tornar a protagonista da tua vida, porque tu tá aqui no MAP e isso vai te tornar, então, vai te ajudar a recobrar essa atenção especial para que o foco da tua vida seja tu mesma. E aqui a gente não tá falando de uma questão de egoísmo, de não cuidar do outro, de cagar, né, de não estar nem aí para as outras pessoas. Mas o ideal é que tu tenha uma porcentagem, uma grande porcentagem, inclusive, da tua atenção pra ti mesma. Porque é o mesmo que eu sempre digo, se tu não investir em ti mesma, ninguém vai. E a questão é que as pessoas são autocentradas. E é bom que a gente, às vezes, exerça isso. Que tu cuide de ti mesma, que tu dê foco pra ti mesma. E que tu imponha limites nas pessoas que querem roubar essa atenção. Às vezes, nem pra algo bom, só porque elas realmente querem atenção pra elas. Então começa a dar mais foco pra ti nesse palco, nesse teatro que é a tua vida. E começa a cuidar mais de ti mesma. E colocar em primeiro lugar pessoas que tu realmente deseja colocar em primeiro lugar em momentos específicos e não na maior parte do tempo. Uma das questões mais importantes que a gente vai aprender nessa aula agora de uma vez por todas é a questão do não.
Se tu tem uma baixa autoestima, é muito provável que pelo medo do abandono, pelo medo de as pessoas te criticarem, julgarem e falarem mal de ti, tu acabe dizendo muito sims. E principalmente de coisas que tu não se sente confortável em fazer ou que tu não gostaria de fazer, pelo simples mesmo de falar não, né, de receber um olhar desagradável, porque realmente falar não é divertido, mas em momentos, né, em alguns momentos a gente precisa fazer isso. Então, tu acaba não dizendo não e acaba dizendo muito sims, e o teu sim acaba não valendo nada. E aí tu acaba fazendo coisas que tu não quer fazer pra pessoas que tu não quer ajudar, porque tu não tem autoconfiança, tu não tem autoestima boa pra entender que se aquela pessoa fugir de ti, se ela for pra longe de ti porque tu não quis dizer sim, porque tu não fez um favor pra ela, então aquela pessoa não era boa na tua vida. E esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. As pessoas que se afastam de ti ou que ficam tristes, bravas, porque tu disse não, são essencialmente as pessoas que estavam tirando vantagem de ti quando tu só dizia sim. E infelizmente é muito comum na nossa vida que a baixa autoestima faça a gente aceitar pessoas que realmente só querem favores e que só estão ali pelo que a gente pode dar pra elas, e não pela nossa amizade, pelo nosso carinho, pelo que a gente é. Então é muito importante que tu aprenda a dizer não, tanto pra parar de fazer favores que tu não se sente bem em fazer, quanto pra afastar pessoas que só estão ali por interesse próprio e não porque tu é legal, porque elas gostam de ti de verdade. Então a gente vai aprender aqui a fazer uns breves exercícios sobre não, e eu quero que tu comece a colocar eles em prática. E eu sei que pode ser difícil e que falar não é confortável. A gente não gosta de dizer não. A gente ouviu a vida inteira que falar não era ser egoísta, era se colocar em primeiro lugar o tempo inteiro. E isso não é verdade. Quando a gente fala não, na verdade, a gente torna o nosso sim muito mais bonito, a gente torna o nosso sim muito mais acolhedor e importante. Porque se tu é uma pessoa que diz não de uma forma regular, de uma forma saudável, quando tu diz sim é porque tu realmente quer fazer algo pelaquela pessoa. E se a pessoa gosta muito de ti, se ela tá perto de ti e sabe que tu não diz não com frequência, ela vai ficar muito feliz de ter o teu cuidado, de ter o teu favor, enfim, o que tu tá aceitando. Então, uma das formas mais importantes de aprender a dizer não é treinar. A gente só torna algo natural quando a gente treina e vive aquilo e repete. Então, eu quero que tu aprenda a dizer não na frente do espelho, com pessoas que tu se sente confortável. Tu vai fazendo uma escadinha. Uma das formas de executar isso, de tornar mais fácil falar não, é contigo mesma. Então, vai no espelho, se tranca ali no banheiro e começa o teu discurso. A gente não precisa explicar muito. Então, quando tu estiver dizendo não, uma das coisas que tu não pode fazer é se desculpar demais. É pedir muitas desculpas, falar o quanto tu se sente mal, o quanto tu tá em remorso, porque isso demonstra que tu tá inseguro, que tu tá ansioso com aquilo, que tu não tá se sentindo confortável. Então, quando tu for falar não se desculpa demais. Tu tem que entender quais são os teus mecanismos, quais formas que te deixam mais confiante nesse momento. Eu gosto, por exemplo, de deixar para o momento seguinte. Então, quando eu sei que alguém vai me pedir algo, ou quando alguém já tá me pedindo um favor, mas eu sei que aquela pessoa vai insistir muito, que é um dos problemas quando a gente diz não, né? É ter que falar não repetidas vezes. Ali, em menos de 5 minutos, tu tem que falar não. Então, quando eu sei que a pessoa vai insistir, o meu mecanismo, a minha forma que eu entendi de dizer não, é falar, bom, eu não sei se eu vou conseguir, eu vou olhar na minha agenda, vou ver aqui se eu consigo, e daqui um instante, amanhã, enfim, eu te dou uma resposta, tá bem? Mas eu realmente não sei se eu vou conseguir. Então, mostrar que tu vai estar ocupada, eu gosto de fazer isso, mostrar que eu vou estar ocupada e que eu vou olhar na minha agenda, mas que eu não sei se vai ser possível de ajudar aquela pessoa. Isso é uma das formas de falar não. Mas isso, claro, só ocorre quando a pessoa precisa de um favor no futuro. Então, pra treinar, falar não no instante, tu pode ir no espelho ou ir com alguém que tu confia, namorado, namorada, algum familiar, e treinar, falar não. Faz aquela pessoa te pedir algo, ou finge que tem alguém te pedindo algo, e começa a fazer o teu ali mini discurso. Nesse mini discurso, tu pode começar com: ai, que legal, fico feliz que tu tenha vindo pedir isso até mim, mas infelizmente eu não me sinto bem fazendo esse favor, tá? Realmente me desculpa, mas é o que eu não me sinto confortável fazendo. Talvez tal pessoa possa te ajudar. Então, assim, tu vai treinando quais são as falas, quais são as formas de dizer não, que tu acha que fica mais confortável pra ti, de uma forma natural. Mas isso só vai se tornar realmente algo natural e normal quando tu treinar. Aqui embaixo, não se esquece que a gente já tem exercícios para que tu consiga aplicar na vida real, no teu dia a dia, no teu cotidiano, em exercícios comportamentais. Então, não deixa de ver o PDF ao fim do vídeo, porque tem mais exercícios além desses de como dizer não. Mas é muito importante que tu lembre de fazer isso ser natural
e de lembrar que tu é a protagonista da tua vida, e se tu não se sente bem, se tu não se sente confortável fazendo algo, tu não tem obrigação nenhuma de dizer sim. Tu não deve nada a ninguém, e se tu tem medo de que as pessoas te abandonem pelo fato de tu falar não, é porque aquelas pessoas não te fazem bem, aquelas pessoas não agregam, e elas não estão ali porque elas gostam de ti genuinamente. Elas estão porque elas querem tirar algo de ti. Então, começa já a aproveitar para fazer esse filtro das pessoas que estão ao teu redor. Porque se tem alguém que tá te usando, que tá ali perto de ti só por causa dos favores e dos sims que tu dá, então aquela pessoa também tá minando a tua autoestima de certa forma. E ela tá reiterando essa ideia tua de que tu só tem pessoas ao teu redor porque elas precisam de ti, porque elas precisam de algo. E não porque elas gostam de ti. Vamos começar a naturalizar o dizer não, a ser protagonista da tua vida. Cada pessoa tem o seu palco e tu tem o teu. E eu quero que a partir de hoje tu comece a pensar em ti mesma como uma protagonista, a pessoa que recebe os holofotes, que tem outras pessoas ao redor, mas que o holofote é teu, a história é tua. Seja protagonista da tua história. Tenha carinho pela personagem que tu é nessa jornada, nessa plateia, nesse palco, porque isso é uma das coisas mais importantes. E a autoestima também fala muito disso, de tu ter carinho por ti mesma, de não falar sim pra qualquer pessoa, de tu ter a tua integridade, né? Integridade de ser, de dar atenção pra ti mesma, de dar o foco pra ti na maior parte dos momentos. E isso não quer dizer ser egoísta e não ajudar as pessoas, mas sim ajudar quando tu realmente acha que é bom e que tu se sente confortável fazendo aquilo. E esse era o vídeo de hoje. Espero que tu coloque em prática os exercícios que estão aqui embaixo. Não deixe de colocar em prática e de naturalizar esse não. E de naturalizar ser a protagonista da tua vida. E eu te vejo no próximo vídeo.